Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22. Este mês o tema é sobre adoração. E eu fiquei dividido entre duas pregações para hoje. Esta, de Gênesis, capítulo 22, cujo tema é a adoração na obediência. E uma segunda abordando alguns dos capítulos de Jó, onde falaria a adoração em meio ao caos. Mas por fim decidi essa do capítulo 22. Vamos fazer essa leitura responsiva? A Júlia vai projetar ali. Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Vou pedir a ajuda da Thalita. A gente vai fazer essa leitura responsiva. Não serei eu contra vocês, não. Vamos os homens ler os versículos ímpares e as mulheres lerem os versículos pares. Aí a Thalita vai fazer a voz das mulheres aqui no microfone para os nossos irmãos que estão em casa. Pode vir aqui para frente aqui, sem timidez, até para poupar a minha voz, que eu já cantei ali no Deus, somente Deus, já quase fiquei sem voz. Então os homens lerão os versículos ímpares e as mulheres lerão os versículos pares. Quem está em casa acompanhará pelas vozes nos microfones. Diz assim, vamos lá, homens. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Só até o 18. Thalita, muito obrigado. Vamos curvar nossas cabeças. Pai querido, mais uma vez nós oramos agora invocando o teu santo nome para que o Senhor se faça presente através desta pregação, Senhor. Que cada palavra que for proferida aqui venha vir direto do seu coração ao encontro do nosso coração para provocar arrependimento, para provocar fortalecimento, para provocar intrepidez. Que o Senhor nos faça crescer como cristãos, ensinando-nos os seus mandamentos, ensinando-nos a sua sabedoria. Que o Senhor fale conosco, Pai, cada um ao seu coração, de acordo com o seu momento, de acordo com a sua forma, mas fale conosco, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma rápida contextualização sobre esse texto de Abraão antes disso. Os irmãos sabem que Abraão vivia com seu pai em uma terra longe da que Deus prometeu para ele. Provavelmente adoravam astros, eram politeístas, até que certa vez um Deus desconhecido aparece a Abrão, até então, e o chama. E fala para Abrão: olha, você tem que sair daqui, tem que sair dessa terra, tem que virar as costas, abandonar essa terra, abandonar tudo que você já construiu aqui, as suas raízes, a sua família, e tem que me seguir para um lugar que eu vou te mostrar, porque lá eu vou fazer uma grande nação de você, lá eu te abençoarei, eu serei teu Deus. E diante desse convite, deste ultimato de um Deus desconhecido, Abrão segue. Um grande detalhe é que, embora tenha sido prometido uma grande descendência, Abrão e Sarai não podiam ter filhos. Mas ainda assim, nós vemos uma fé de Abraão, que é até mencionada no Novo Testamento, muito profunda, porque apesar das circunstâncias, apesar das suas raízes, da sua família, Abrão segue esse Deus desconhecido. Ele continua com essa fé, Deus reforça essa promessa para ele durante a caminhada, ele vence algumas guerras através da mão misericordiosa de Deus, ele resolve conflitos familiares com Ló através da mão misericordiosa de Deus, até que finalmente no capítulo 22, Abraão recebe a primeira parte da sua promessa, seu filho, aquele que continuaria a sua descendência, que seria o início, finalmente, após longas décadas esperando, da promessa de Deus se cumprindo. E Abraão recebe aquilo. Imaginem como Abraão não amou aquela criança. Era o início da promessa. Mas então, em um curto espaço textual, Isaac nasce no capítulo 21, no capítulo 22 nós vemos Isaac mais velho, e então de repente Deus pede a Abraão que Abraão sacrifique para ele a promessa que ele recebeu do próprio Deus. Muitas vezes nós analisamos isso apenas do cunho humano. Era um pai tendo que sacrificar seu filho, era pesaroso, mas era muito mais profundo do que isso. Não era só um homem sacrificando seu filho, mas era um homem sacrificando tudo aquilo que acreditara por anos. Toda a caminhada que Abraão fez, toda a jornada que ele fez, a guerra contra os 5 reis, o fato de ter resgatado Ló, todo aquele caminho dele estaria agora em vão, porque a promessa que fez ele persistir naquele caminho, ele teria que entregar a Deus. Deus faz esse teste. Abraão não sabia que era um teste. A Bíblia fala que Abraão logo de manhã levanta, separa a lenha, pega o menino, o jumento, mais 2 servos e vai até o local. Segue-se então 3 dias de uma caminhada que eu imagino ter sido angustiante, onde Abraão, imagino que no seu íntimo, falando com Deus, caminha para sacrificar não somente o seu filho, mas a promessa que havia recebido de um Deus desconhecido que fez ele abandonar toda a vida dele, todos os deuses antigos. Abraão segue firme até a última consequência. Chega a colocar o garoto em cima da lenha, separa a lenha
E na hora de matar o garoto, então Deus intervém, uma vez que o teste estava concluído. E Deus fala: agora eu sei que você me teme, porque nem o teu filho você me nega. Essa passagem, eu a considero ela muito bonita. Primeiro, porque ela aponta diretamente para Cristo. Nós vemos uma semelhança, uma conexão muito forte com Cristo, principalmente com João capítulo 3, versículo 16. Quando lá na frente fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E quando a gente olha para a história de Abraão, Deus fala para Abraão para oferecer o seu único filho, aquele que tanto ama. O que estava sendo colocado ali era onde estava o coração de Abraão. Se na promessa que ele havia recebido de Deus, ou se no Deus que havia feito a promessa. Deus já sabia a resposta como um Deus onisciente. Talvez nem Abraão soubesse a resposta no final das contas, se ele conseguiria até o final. Mas ele vai. E no Novo Testamento, em Hebreus, nós vemos que ele tinha fé, que mesmo que Isaac não fosse substituído, Deus ressuscitaria Isaac. Abraão segue assim. Por que esse texto para falar de adoração? Faria muito mais sentido falar da adoração em meio ao caos. O presbítero Lapa até citou hoje de manhã, durante a escola dominical, que faz muito mais sentido louvar ao Senhor no momento que estamos passando por dificuldades. Faria muito mais sentido falar a respeito disso. Porém, esse texto, ele tem um peso maior. Não sei quantos aqui sabem, mas a primeira vez que a Bíblia cita diretamente a palavra adoração é aqui. Uma palavra hebraica que, pronunciando-se em português, ficaria shahá. O que ele está falando ali, no versículo 5, então disse aos seus servos: esperem aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo shahá, adorado, voltaremos para junto de vós. Esta palavra, em hebraico, ela tem um sentido de inclinar-se, prostrar-se, passa a imagem de alguém que reconhece uma autoridade de um rei, que quando chega, se ajoelha, se inclina, reconhecendo que aquela pessoa é um Senhor soberano. E é justamente este sentido que Abraão utiliza quando vai falar que vai sacrificar o seu filho. Eu não vou lá apresentar um sacrifício, ele não fala isso, ele fala: eu vou lá, shahá, eu vou adorar e depois voltarei com meu filho. Já vemos aqui a fé de Abraão, que voltaria com o rapaz, e o coração completamente obediente e abnegado ao ponto de entregar, se necessário, a promessa que havia recebido de Deus. Nós vemos em alguns capítulos anteriores que a humanidade já se aproximava de Deus em alguns pontos. Temos em Abel a primeira vez que a Bíblia fala a respeito das ofertas e primícias. Abel é assassinado. Logo após vem Sete. Sete tem um filho chamado Enos, que a partir dele começou-se a invocar o nome do Senhor. Os teólogos consideram que em Enos começaram-se os cultos congregacionais, as pessoas se reunirem para invocar o nome do Senhor. Mais à frente nós temos Enoque. A Bíblia fala que Enoque era um homem justo e andava com Deus, inclusive não viu a morte, andou com Deus e Deus o tomou para si. Temos Noé também, um homem justo e íntegro que Deus pegou e poupou para reiniciar a raça humana. Moisés, nós temos homens tinham um relacionamento com Deus. Todos eles ofereciam sacrifício para Deus, mas em nenhum momento foi citado como adoração. Eram ofertas, primícias, sacrifícios. A primeira vez na Bíblia que é citado é em um texto que aponta para Cristo e exige um sacrifício que não era de um bem, mas era de algo vivo, o sangue do próprio Abraão, e que ele tanto amava. O pastor citou na sua pregação, há 2 domingos atrás, a primeira pergunta do breve catecismo, que era: qual é a finalidade do homem? Os irmãos lembram qual é a resposta? Fale mais alto, não ouvi? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é a finalidade do homem. Porém, é muito importante nós definirmos o que é a adoração. Existem na neurociência, na psicologia e em algumas outras ciências, a sociologia também, algumas dificuldades com relação a alguns sentimentos e posturas. Por exemplo, o que é o amor? Se eu perguntasse aqui, desde uma criança até um mais velho, cada um teria a sua forma de falar.
A neurociência fala que amor são reações químicas dentro do cérebro. E com o tempo, o amor humano acaba. Vem a teologia e fala que o amor é uma escolha. Que você escolhe amar alguém, define isso diante de Deus e toma aquela escolha para o resto da sua vida. Da mesma forma é a adoração. A tristeza também é assim. O que é tristeza? O que é alegria? A alegria também, para a neurociência, são sinais químicos. Então a alegria é uma coisa tão rasa assim ao ponto de eu estar dependendo de neurotransmissores? Não é. A adoração em si, o que é? Precisamos definir isso. E eu creio que isso complementa as duas outras pregações, a minha esposa até comentou isso, quando o pastor falou o que era adoração, 2 domingos atrás, e o presbítero Lapa, no domingo passado, citou que a adoração era somente a Deus. E por fim chegamos. O que é a adoração? Esse texto, creio eu, explica perfeitamente o que deve ser para nós a adoração. No caso de Abraão, nós vemos neste texto duas características. A primeira coisa é que ele sacrificou, como outras pessoas sacrificaram antes dele. Mas diferente do que os outros sacrificaram, Abraão sacrificou algo que ele amava. Não era algo impessoal como um animal que ele sacrificava e ofertava com relação ao Senhor. Era algo que para ele tinha um valor. Era algo que para ele demonstrava que ele amava, mas não amava mais do que a Deus. E segundo, que a adoração consistia em obedecer a Deus. Quando Deus interrompe Abraão de matar Isaque, ele fala: agora eu sei que você me teme. Esse temor aqui que é passado biblicamente não é o de medo. Não é alguém que olha para Deus e sente medo. Vou fazer o que Deus fala para não sofrer consequências ruins. Não é. O temor bíblico é mais baseado em respeito e reconhecimento. É mais baseado em uma obediência por saber que Deus é uma autoridade, não em medo de Deus puni-lo. Ao sacrificar-se o que ama, quando Abraão vai sacrificar o filho que ama, a promessa que ele havia recebido do próprio Deus, Abraão estava sacrificando tudo aquilo que acreditava e todo o seu futuro, uma vez que o seu futuro seria, de acordo com Deus, ter uma grande descendência. No final das contas, a obediência de Abraão serviu para reforçar essa palavra. E no final do capítulo nós vemos Deus falando: deveras te abençoarei e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Não com bens, não com vitórias em guerras, mas nós vemos o apontamento para Cristo. Hoje todas as nações têm acesso à salvação através de Cristo. E o Evangelho é propagado com relação a isso. Abraão adorou sendo obediente e entregando tudo. A adoração que é passada aqui, se nós formos trazer para a nossa época atual, não é o fato de eu vir aqui entregar algo impessoal, como um dinheiro, como uma oferta, como uma cesta básica para abençoar alguém. A adoração, biblicamente falando, na primeira passagem que fala de adoração, é a entrega total, a completa abnegação, independente do que seja, independente do quão importante seja para mim, eu entrego. Tem uma música do grupo Logos que eu gosto muito, que um trecho da música fala: adorar ao Senhor antes de receber, referindo-se à bênção, e com amor entregar tudo ao pé da cruz. O mais importante para nós não é amar a bênção que Deus nos dá, a promessa que Ele nos faz, mas amar a Deus pelo que Ele é. Nós vemos isso aqui em Abraão e projetamos isso para nós, que uma vez que Abraão adorou a Deus entregando o que amava, para nós adoramos a Deus entregando também aquilo que é importante para nós. Em diversos momentos da nossa vida, será necessário que nós sacrifiquemos em um altar algo que nos dói, algo que nós amamos muito, algo que prova, não somente para Deus, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, que nós realmente tememos a Deus. Um caso comum para nós é quando nós dedicamos o nosso tempo para abençoar o irmão, para fazermos visitação para pessoas que estão doentes. Eu estou sacrificando algo que me dói, o meu tempo, que atualmente nesse mundo acelerado está tão escasso, mas eu vou lá, sem ganhar nada em troca. Nós também vemos uma diferença de uma deturpação que tem sido feita com relação à adoração, que o meu pai ele costumava usar o termo de barganha com Deus, quando um cristão iria barganhar com Deus. Eu fiquei muito triste no início dessa semana,
quando eu estava no YouTube passando algumas pregações e me passou um trecho de um pastor conhecido, e que eu já ouvi diversas pregações dele, e ele falava de ofertas que ele precisava. E falava, está na hora de nós sacrificarmos ao Senhor. Eu tenho aqui, eu preciso de 2 pessoas para doar 1 milhão, 4 pessoas para doarem 500 mil, e vai descendo, chega em 100 reais. Quando chega em 100 reais, ele fala, não acabou aqui, irmãos. Quem tem menos e quer doar menos, pode doar menos. Eu não vou estipular um limite mínimo para não impedir o Senhor de abençoar você. A mensagem que ele passa para as pessoas é que eu preciso ofertar o meu dinheiro para que o Senhor me abençoe. Eu preciso sacrificar para que o Senhor me abençoe. Quando olhamos para a primeira adoração bíblica, que foi algo muito mais importante e pesaroso que o dinheiro, foi completamente o oposto. Abraão recebeu a bênção e ele precisava sacrificar a Deus. Por quê? Para ganhar 2 vezes mais? Para impedir que o devorador acabasse com o dinheiro dele? Simplesmente porque Deus pediu. Uma obediência e amor acima do amor que ele tinha pelo próprio filho. Não engane, não tenha uma visão errada de que Deus aqui é um Deus que gosta da carnificina e queria e se alegraria se Isaac fosse morto. Não é. O ponto aqui era Deus mostrar, não para si, mas para o próprio Abraão e para os outros, o padrão de adoração que era necessário ter. A adoração até a última instância de tudo. A obediência, ela sempre foi exigida na Bíblia. Na semana passada, quando estávamos falando da primeira lição da revista, eu comentei a respeito do trato mais desigual que nós temos notícia na humanidade, que é quando Deus vai falar com o seu povo. E ele chega, chama os líderes, fez isso com Moisés, fez isso com Josué, e fala, olha, eu serei o Deus de vocês, eu vou abençoar vocês, vou dar uma terra que tem leite e mel, né, para vocês, vou fazer que vocês ganhem as batalhas de vocês, vou abençoar a sua descendência, vocês terão muitos filhos, a nação de vocês será forte, conhecida em todo o local, em toda a região, eu estarei lá, eu serei o Deus de vocês. É a parte de Deus. O que o povo precisava fazer? E Deus responde, tão somente sejam fortes e sigam os meus mandamentos. É o trato mais desigual que nós temos conhecimento na história humana. Deus entrou com tudo, basicamente, e simplesmente virou para um homem e falou, é só não fazer nada errado. Sigam os meus mandamentos, sigam o padrão de justiça, sigam o padrão de bondade. E ainda assim, apesar de terem apenas um trabalho, o povo frequentemente se desviou. Todas as vezes que o povo se desviou, Deus se retirou do meio deles. E as consequências foram graves. Perderam batalhas, tiveram fome. Mais cedo o presbítero lá falou a respeito das pragas dos gafanhotos que o povo de Israel sofreu. Tudo isso como consequência por se afastar dos caminhos de Deus, por ofenderem a Deus. A obediência, ela sempre foi exigida do povo. E a obediência é o princípio da adoração. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, tem um versículo que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Onde Deus cobrava do povo não sacrifícios, não ofertas, não sacrifícios pedindo perdão ou ofertas de louvor, mas cobrava um coração que seguia os mandamentos de Deus. Então Deus fala, muito mais eu tenho alegria no obedecer de vocês, e vocês seguirem os meus mandamentos, do que em vocês chegarem e me darem ofertas, oferecerem sacrifícios, matarem as suas primícias dos seus gados para me alegrarem. A alegria de Deus, a vontade de Deus é que nós sigamos os seus preceitos. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. A entrega total que Abraão entregou a Deus, que Abraão estava disposto a entregar a Deus, que seria tudo que ele havia recebido, e a sua obediência ao ponto de entregar o seu próprio filho, são um parâmetro para a adoração que nós temos hoje. A adoração que nós precisamos fazer, nós precisamos seguir esse shahá, que é apresentado aqui em Gênesis capítulo 22. Nós temos aqui uma definição perfeita do que é adoração. Como isso se aplica ao nosso meio? Como isso se aplicaria para nós séculos depois, milênios depois, para que nós pudéssemos adorar a Deus? Infelizmente, nós temos visto deturpações do Evangelho dentro da doutrina bíblica.
onde a adoração a Deus é você entregar a oferta, é o dinheiro, se resume a isso. Basicamente, nós anulamos todos os mandamentos que temos, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Não só princípios que ficaram através do nosso Velho Testamento, do Antigo Testamento, mas sobre as ações práticas que Cristo nos ensinou a termos. Perdemos alguns princípios como o amor, a caridade, a misericórdia, o amor à palavra que tanto é exaltado, principalmente nos livros de Salmos e Provérbios. Perdemos a dependência de Deus como nosso sustentador e temos para nós agora não um Deus que deve ser adorado, mas um Deus que dá bênçãos quando eu vou lá e o adoro. Nós barganhamos com Deus e aprendemos a fazer isso. Não é incomum você entrar na internet e procurar cultos e encontrar diversos vídeos de pastores pedindo ofertas absurdas, além do que as pessoas podem pagar, além do que as pessoas podem ofertar, insistindo naquilo, passando a imagem de que aquilo é adoração. E a nossa adoração com o tempo, e o nosso coração obediente, e a nossa disposição de entregar tudo. Um exemplo desse shahá que é apresentado aqui no Gênesis capítulo 22, ao ponto de se ir até as últimas circunstâncias para adorar a Deus, é a dos cristãos na igreja primitiva quando foram perseguidos por Roma. Perdiam seus bens, perdiam tudo, eram mortos em praça pública. E como morriam? Adorando a Deus. Cantavam louvores, faziam orações, eram jogados em meio ao Coliseu. Coliseu, ponto turístico de Roma. E soltavam leões, feras, para comerem os cristãos vivos, com a população toda em volta, assistindo, se divertindo, na intenção de fazer com que o cristianismo não se espalhasse por Roma. O efeito era completamente oposto, porque ao invés dos cidadãos de Roma olharem e verem pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro, fugindo, eles viam pessoas que se ajoelhavam e começavam a cantar cânticos a Deus. Viam pessoas que se ajoelhavam e começavam a orar. Iam até a última instância, o shahá verdadeiro, quando diante da situação de morte, diante daquele altar onde era necessário entregar o sacrifício, eles estavam prontos a matarem o que mais amavam, a entregarem o que mais amavam, nesse caso a própria vida. E eles morriam adorando a Deus, dando um testemunho sincero do que é a verdadeira adoração. Resultado disso, já falei aqui inúmeras vezes, mas é uma frase que eu gosto muito da carta do general Tertuliano: o sangue dos cristãos é como semente. Apesar da perseguição, apesar da morte, cada cristão que morria, ao invés de ser um exemplo negativo para o povo não ir para o cristianismo, se tornava uma pregação viva da palavra de Deus. Era a explanação perfeita do Evangelho. E com isso, mais e mais pessoas se entregavam ao cristianismo. Percebem como o crescimento do cristianismo está sempre ligado ao sacrifício? O sangue dos cristãos é como semente. Podemos abordar esse texto diante de duas perspectivas. A primeira, como sendo cristãos, uma vez que nós já fomos chamados a seguir a esse Deus desconhecido, que em algum determinado momento se apresentou para nós e falou assim: olha, você tem que me seguir. E nós sentimos no coração aquela compulsão, realmente, isso me faz bem, eu vou seguir a esse Deus, vou seguir aos seus mandamentos. A primeira forma de abordarmos esse texto é como cristãos. Por mais que nós sigamos a Deus como Abraão seguiu durante uma longa caminhada em vários locais e durante décadas, por mais que nós sigamos a Deus, nós jamais podemos esquecer qual é o motivo da nossa caminhada. Nós não seguimos a Deus por conta da promessa que Ele tem para nós. Nós não almejamos não temos uma visão mercantil. Eu vou seguir para lá na frente eu conseguir algo. Não é essa a visão. Seguimos a Deus simplesmente por conta de quem Deus é. Simplesmente porque é para isso que nós fomos vocacionados. Essa é a finalidade do ser humano. Hoje, mais cedo, almoçávamos com o Lucas e Thalita, eu e o Ruama, e eu fui falar a respeito da profissão, como é importante o jovem procurar a profissão. E às vezes a gente vai mudando o curso, ou muda durante o crescimento, qual profissão quer ter, mas no fim das contas o que eu acredito é que nós somos vocacionados a uma profissão. Eu, por exemplo, eu gosto muito da minha profissão.
Se vocês me perguntarem, eu tenho coisas horríveis para falar dela. Ela não é a melhor profissão do mundo, nem de longe. Mas toda vez que eu estou lá, é o que eu gosto de fazer. Eu sinto que fui vocacionado para aquilo. É a profissão que eu amo. Da mesma forma, o cristão, ele é como alguém que tem por finalidade adorar a Deus. O cristão, quando é chamado, ele tem por vocação adorar a Deus. Se você está aqui entre nós como cristão e tem buscado simplesmente as bênçãos, sem se preocupar qual é a profundidade do seu relacionamento de Deus, o quão você pode chegar ao nível de shahar a Deus, a adorar a Deus até ao extremo, o quanto você pode doar a Deus, o quanto você está disposto a sacrificar por Deus, é um sinal vermelho na sua vida, querido. Nós não podemos amar nada mais do que a Deus. Uma vez que amamos, já há algo de errado. E em algum momento da sua vida, todo cristão passa por isso. Você vai ser convocado por Deus e vai ser testado como Abraão foi testado. No caso de Abraão, era o filho. Vai lá, teu único filho. O filho que você tanto ama, oferece ele para mim. No caso, nos nossos casos, de maneira diversa, podem ser coisas distintas. Pode ser a profissão que você tanto ama. Não, vai lá, sacrifica essa profissão para mim. Eu tenho outros planos, eu preciso de você. Pode ser aquela faculdade que eu tanto gosto. Não, sacrifica essa faculdade aí. Eu tenho outros planos para você. Pode ser um namorado ou a namorada que você tanto gosta. Pode ser aquelas amizades que você tanto gosta, mas que no fim das contas te afastam de Deus. Nós, como cristãos, seremos convocados em algum momento a sacrificar algo que nós amamos muito. E a nossa postura é de nós termos a igual postura de Abraão. Estou indo lá, vou sacrificar. Se Deus abençoar, você volta depois com a sua faculdade, ou com o namoro, ou com as amizades. Se não, amém. Sacrifiquei para o meu Deus, porque eu amo mais do que qualquer coisa que Ele possa me dar. Em João capítulo 14, versículo 15, no capítulo 14 em si, mas o 15, Jesus fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Em João capítulo 10, versículo 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Percebem como a obediência a Deus, aos seus mandamentos, requer de nós alguns sacrifícios? Quando a Bíblia fala que eu preciso abrir mão de mim para pensar na honra do meu irmão, eu estou sacrificando a minha própria carne, meu ego, meu senso de autoproteção em prol de outro. Como cristão, agora que nós estipulamos o que é adoração, cabe para cada um de nós a autorreflexão. Estamos dispostos a chegarmos em um tal nível de profundidade de relacionamento com Deus, ao ponto de sacrificarmos qualquer coisa por Ele? Estamos dispostos a sacrificar a nossa visão, a nossa vida pessoal, como eu tenho esses objetivos, para ampliarmos a nossa visão para o objetivo do reino? Estamos dispostos a sermos como Paulo, de um cidadão proeminente, tinha tudo para se dar bem em Roma, abandonou tudo para ser perseguido, para apanhar por amor ao Evangelho? Estamos dispostos a sermos iguais aos outros discípulos, que viraram as costas para a vida deles e foram seguir a Cristo, que haviam acabado de conhecer? Estamos dispostos a fazer como os levitas que fizeram quando Moisés falou: aqueles que são de Deus, venham para o meu lado. Eles pensaram: eu não quero saber desse Deus que fizemos agora, não quero saber se estamos no deserto, se estamos passando dificuldade, somos de Deus. Temos que fazer como Josué. Decidam agora se vocês vão adorar a Deus ou esses deuses desconhecidos. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como cristãos, nós precisamos tomar essa postura de entender qual é a verdadeira adoração. Então eu já falo para você aqui, como cristão, o fato de você estar na igreja, de você participar ativamente da igreja, seja em liturgia, pregação, louvor, diaconia, essa não é a verdadeira adoração, o shahar. A adoração verdadeira, ela é muito mais profunda do que isso. Ela é dada somente a Deus, como o presbítero Lapa pregou na semana passada. Mas ela é muito mais profunda. A adoração a Deus significa obediência. Obediência, seguir aos mandamentos de Deus, seguir os preceitos que Ele apresenta na sua palavra. Se eu estou aqui na igreja, pregando, aqui, participo do ministério de louvor, me desdobro na igreja, faço de tudo, mas lá fora eu não tenho um coração obediente a Deus,
eu não consigo reconhecer a voz do meu pastor, que é Jesus, eu não sou uma ovelha do rebanho dele. Se eu não tenho obediência a Deus, não há como eu adorar. Se você não tem um coração obediente a Deus, todo o restante que você faz aqui na igreja não serve de nada, porque é um charrã raso, não é a verdadeira adoração. O que você está fazendo é o que outros faziam antes de Abraão, sacrifício. Porém, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Antes de passarmos para a segunda parte, fica como um conselho aqui para todos nós, de avaliarmos as nossas vidas e pensarmos o que necessita ser sacrificado ao Senhor. Aquilo que nos impede de adorar verdadeiramente Deus. No caso de Abraão, se ficasse comprovado que ele amava mais a bênção do que a Deus, ele não era adorador, ele não estava fazendo o verdadeiro charrá. Para nós, qualquer coisa que nos impeça de adorar a Deus, não está nos fazendo fazer o verdadeiro charrá. Precisamos nos avaliar, precisamos avaliar a nossa vida, nossas posturas, nossos gostos, nossas amizades, nossa profissão, precisamos avaliar tudo, para vermos o que nós precisamos sacrificar diante do nosso Senhor. E quando descobrirmos o que precisamos sacrificar, temos que ir até as últimas circunstâncias. Só que aí, diferente do que aconteceu com Abraão, muito provavelmente você não vai ser interrompido por Deus. Você vai ter que pegar o cutelo e realmente derramar o sangue do que te impede de adorar. Essa é a verdadeira adoração que é ensinada biblicamente, numa passagem cheia de significado, enquanto na primeira vez que é citada a adoração, o charrá, numa passagem que aponta para Cristo. Sacrifique tudo aquilo que você ama, esteja pronto a sacrificar. Talvez Deus não te peça nada, talvez Deus peça a sua vida para impactar pessoas que ainda nem são cristãs, mas que vão ver a sua morte fiel a Cristo e vão ser impactadas conforme foram os primeiros cristãos. Outra forma que nós temos de abordar essa passagem é da perspectiva, da lente de você ainda não ser um cristão, de você ainda não ser separado para Deus, de você ainda não buscar um relacionamento com Deus, mas no fundo sentir aquele chamado, sentir que precisa estar com Cristo, sentir que precisa procurá-lo e buscá-lo. Abrão, quando foi chamado, ainda era Abrão, era um Deus desconhecido, ele tinha outros deuses e alguém chama, ele ouve aquela voz e ele percebe, eu vou seguir. E Abrão segue, abandona tudo para trás e segue. Se você ainda não é cristão, para os que ainda não seguem definitivamente a Cristo, o chamado ele é muito semelhante. A história que nós temos ali do chamado de Abraão até o sacrifício de Isaque é muito semelhante à história da salvação de um ser humano. Deus o chama, o Espírito Santo entra no coração da pessoa e o convence, eu sou pecador, sou pecadora, preciso de Cristo. E ele começa a sentir uma sede imensa de procurar e pesquisar sobre Cristo. Vai se aprofundando, conhece a Cristo finalmente. Conhece a sua palavra e vai estudando, e o seu relacionamento com Cristo e com Deus vai cada vez mais se aprofundando. Até chegar um momento que ele, de fato, é uma ovelha que reconhece a voz do seu Senhor. Até chegar um momento que, de fato, ele guarda os mandamentos de Deus, de Cristo, e por isso os ama. Porém, nesse caminho, até a salvação, do momento da chamada até a salvação, você vai precisar fazer alguns sacrifícios igual Abraão fez. Esse foi o primeiro que ele fala que era adoração, mas antes disso Abraão já tinha levantado alguns altares para Deus no caminho para a terra que Deus havia lhe prometido. No versículo 7 e no versículo 8 do capítulo 12, Abraão, duas vezes, um no 7 e um no 8, ele edifica um altar, e no versículo 18 do capítulo 13, Abraão também edifica um altar, até por fim ser necessário sacrificar a vida. Nós, quando somos chamados para Deus, somos, querendo ou não, testados da mesma forma da profundidade do amor que temos por Ele. Não imagino que os irmãos já tenham visto isso em alguma vez na história das igrejas que vocês pertencem, os que estão também nos acompanhando pela internet, quando um pastor prega
E é uma palavra maravilhosa. Pessoas se convertem. Vem 1, 2 semanas, daqui a pouco somem. No final das contas, é exigido um sacrifício para aqueles que se convertem a Deus, e que é de fato a morte do velho homem. E que é muito custoso, porque nós nos amamos, nós amamos as coisas que fazemos, nossa carne ama o pecado. E aí nós, de repente, precisamos adorar a Deus e, para isso, sacrificar a nossa própria vontade, sacrificar o nosso próprio homem. A necessidade de se firmar um relacionamento com Deus está pautado diretamente na obediência. Não existe como eu manter um relacionamento com Deus e me aprofundar nesse relacionamento se eu não seguir os seus mandamentos, se eu não cumprir as suas ordens. Mesmo para aqueles que recém se converteram e estão caminhando ali para começar a se aprofundar no seu relacionamento, é exigida a obediência. Você pode até tropeçar, mas rapidamente você vai precisar se colocar de pé de novo e voltar para os caminhos do Senhor para seguir em obediência. É necessário que você faça sacrifícios, meus irmãos. E normalmente essa mudança de chave, quando a pessoa decide seguir ao Senhor, é uma das partes mais difíceis, porque é o início daquela luta da carne contra o espírito, mas nesse momento a carne ainda está muito forte. E você precisa pegá-la, amarrá-la, colocar em cima da lenha e sacrificar todas as suas vontades em prol do amor que você sente por Deus. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que apenas o tempo, muito mais do que algumas amizades ou relacionamentos. Adorar a Deus exige tudo, abnegação total. A pergunta que fica para nós, tanto como cristãos como não cristãos, nós estamos dispostos a adorar a Deus da maneira como Ele verdadeiramente merece? Quando servir a Deus vai muito além do que eu quero ou do que eu não quero, mas do que eu preciso fazer em prol do crescimento do Evangelho, em prol da propagação do Evangelho, do que eu preciso fazer em prol do bem da comunidade cristã, do que eu preciso fazer em prol do irmão em Cristo que eu amo. No encontro que fizemos, o deles e delas, na semana retrasada, se não me engano, o Rafael da Penha, ele comentou sobre uma distorção que nós fazemos no versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Todas as coisas cooperam, sim, todas as coisas cooperam, mas não quer dizer necessariamente que isso vai vir para o meu bem. Jó, por exemplo, ele sofreu bastante. Eu acho que quem ganhou mais nessa história fomos nós, porque nós temos um testemunho vivo de como devemos nos portar diante da dificuldade, e nós temos, ao meu ver, do capítulo 40 em diante, uma teologia sobre a soberania de Deus excepcional. Quem ganhou mais? Nós. Paulo, diante do sacrifício que ele fez a Deus, as coisas cooperaram para o bem dele. Paulo sofreu bastante, mas abençoou muitas outras vidas através da pregação da palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não necessariamente as coisas que eu farei vão cooperar para o meu bem, mas cooperando para a propagação do Evangelho e assim para o bem das outras pessoas que carecem de Cristo, eu estou no lucro. Estamos nós dispostos a sacrificarmos nós mesmos? Estamos nós dispostos a nos sacrificarmos quando em um momento não só de dinheiro, mas um momento que nós precisemos empenhar um pouco mais de nós, e isso custe tempo, isso custe dedicação, isso custe estudo, nós estaremos prontos para lá? Temos um projeto evangelístico. Nada puxa mais tempo da igreja do que evangelizar. Nada. Ainda mais na parte do discipulado, onde você precisa dedicar um tempo para ouvir a pessoa, e depois que a pessoa jogar tudo para fora, todos os seus problemas, pegar a Bíblia, mostrar para ela, olha, como o personagem tal, a pessoa tal se dedicou e como ela agiu nessa dificuldade. Isso toma muito tempo. Estamos nós dispostos a sacrificar o nosso tempo para adorarmos verdadeiramente ao Senhor? Estamos nós dispostos a sacrificarmos aquele dinheiro extra que poderia virar uma pizza no final de semana para adorarmos e sacrificarmos ao Senhor? Não necessariamente direto à igreja, mas abençoando alguém que esteja com fome. Estamos nós dispostos a nos sacrificarmos e adorarmos ao Senhor, aderindo a algum trabalho aqui na igreja que possa ajudar na propagação do Evangelho, ajudando as pessoas que realmente carecem do Evangelho?
E para os não cristãos, se você sente esse chamado, o mesmo que Abraão sentiu lá no começo, eu digo a você que siga esse exemplo de Abraão. Abandone tudo, queridos. Abandone toda a sua vida mundana, toda essa vida terrestre que você tem, onde você olha para ao redor e já pensa no que eu posso me satisfazer. Abraão foi chamado da mesma forma. Um Deus chegou do nada e falou: olha, larga tudo e vem comigo, porque eu tenho bênção para você. Sofreu, foi testado, mas no final das contas, seguir a Deus é muito melhor. Abraão teve, no fim das contas, a promessa que recebeu. Você que ainda não é cristão e que sente nesse coração esse chamado, tome a mesma postura que os discípulos tomaram quando foram chamados e que Abraão tomou quando foi chamado. Abandone tudo. O chamado de Deus é para isso, abandonar tudo, abnegação total. Deixe todo o seu estilo de vida, a sua parentela, os seus costumes, tudo isso. Agora o que você tem é mim, Deus. O convite que Deus tem é esse. Abandone tudo e o seu único bem será Deus. O seu amor maior será Deus. A sua segurança será Deus. O seu sustento será Deus. Esse é o convite que é feito através do chamado de Deus. A postura que você precisa ter é dar o passo e seguir a Deus. Mesmo que a sua caminhada seja longa, igual foi a de Abraão. Décadas esperando uma promessa, quando humanamente não tinha nem condições de recebê-la. E no final das contas, ele recebeu. Não minto para você. Vai ser dolorosa a caminhada como a de Abraão foi. Vai ser exigente. Servir a Deus vai te custar tudo, se necessário. Mas você precisa já estar pronto. Já segue a Deus com o cutelo na mão já. Quando Deus pedir, eu quero isso, já dá uma cutelada logo e sacrifica para Deus. Servir a Deus é muito melhor do que oferecer sacrifícios para Ele. Seguir a Deus é obedecer a sua palavra, é amar a Deus, é ter o temor pelo Senhor, não o medo, o temor. E fazer como Abraão, que quando foi chamado para sacrificar, foi lá, Shahan, vou inclinar-me, vou ceder, inclinar-me, vou prostrar-me, seguir as vontades de Deus, seguir os desígnios de Deus. Para onde Deus mandar, estou indo. Deus pediu para sacrificar, sacrifico. No final das contas, o cristão é a definição da própria palavra, cristão. Também nesse encontro deles e delas, esse comentário, eu fiz um comentário, na verdade, a respeito sobre a maneira como alguns cristãos se definem em outras questões, como, por exemplo, o exemplo que eu citei foi o de direita ou de esquerda. E eu usei uma frase, eu esqueci qual é o pensador, acho que ele fala: aquilo que te define, te limita. Se eu me defino como uma coisa, eu estou limitado àquilo. Então, o cristão não tem como se limitar, se definir através de ideologias econômicas, através de ideologias sociais, através de pensamentos mundanos. Tudo isso é terrestre. O que define o cristão e o que limita o cristão? Cristo. Eu sou cristão. Seguir a Cristo é isso. Servir a Deus é isso. Não existe espaço para mais nada. Deus, e quando o seu relacionamento mais perfeito atua tão profundamente na vida do cristão, que todas as áreas da sua vida são impactadas por Deus. Ele passa a ser um pai melhor, porque é cristão, não o oposto. Ele passa a ser um marido ou uma esposa melhor, porque é cristão, não o oposto. Passa a ser um profissional melhor, um estudante melhor, porque é cristão, não o oposto. Mas exige-se o sacrifício do cristão. Exige-se que em determinado momento ele pegue a lenha, disponha em cima de umas pedras, pegue o cutelo, pegue aquilo que ele mais ama. Deus, eu amo muito isso aqui, mas eu amo muito mais ao Senhor. A minha felicidade vem do Senhor e eu sacrifico aqui ao Senhor porque é o que eu quero servir. E no final das contas nós teremos a bênção de ouvir a mesma frase que Abraão ouviu. Após Deus reafirmar a promessa: agora eu sei que tu me temes, agora eu sei que você me ama. Abraão foi testado, foi provado e foi aprovado. E essa história dele aponta para Cristo. A adoração dele foi a primeira biblicamente explicada. É muito mais do que sacrifício, é muito mais do que trabalho, é muito mais do que oferta. A verdadeira adoração a Deus é tudo.
toda a vida do cristão. Adorar ao Senhor antes de receber a bênção e, com amor ao nosso Deus, entregar tudo o que recebemos, estar disposto a entregar tudo o que recebemos aos pés da cruz. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a sabedoria de, como cristãos, estarmos dispostos a sacrificarmos o que nós tanto amamos, estarmos dispostos a oferecermos o verdadeiro shahá, a verdadeira adoração a Deus, não com ofertas, não com o que nos sobra, mas com o que for preciso. Se for preciso adorar a Deus visitando um doente, estamos nós. Se for preciso adorar a Deus fazendo uma doação para uma instituição de caridade que está precisando, aqui estamos nós. Se for preciso adorar a Deus discipulando alguém, aqui estamos nós. Se for preciso adorar a Deus sendo crucificado, sendo morto em prol do Evangelho, aqui estamos nós. Se você não é cristão, ouça o chamado de Deus, o mesmo que Ele fez a Abraão. Mais uma vez eu repito, Ele chamou Abraão, dando diversas promessas, diversas. Lembra que eu falei que o texto aponta para Cristo? No final das contas, a maior promessa que Abraão tinha era de, na sua descendência, o Messias vir. No final das contas, a maior promessa que Deus te oferece ao te chamar para segui-lo é Cristo. No final das contas, o início da vida do cristão é Cristo, o fim da vida do cristão é Cristo, e o meio da vida do cristão também é Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos tornar cristãos cada vez mais afiados, com uma adoração cada vez mais precisa, ao ponto de sermos plenamente obedientes e plenamente abnegados, largando tudo em prol de Deus, sempre que for necessário. E se for necessário o nosso sangue, que nós possamos honrar o testemunho e a história dos primeiros cristãos, e que o nosso sangue também venha a ser semente para o Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos mais uma vez nessa noite, por conta dessa palavra que nós cremos que veio diretamente de Ti, Pai. E diante desse mês que nós temos aprendido a respeito da adoração, nós pedimos que o Senhor nos dê essa direção, sabendo o que já foi pregado no primeiro domingo sobre o que é adoração, mostrando para nós que a adoração é somente a Deus e que não há espaço para a idolatria, e mostrando também para nós que a verdadeira adoração requer de tudo nós. A nossa vida passa a ser consagrada a Ti, Pai. E nós queremos ser assim, Deus, ter a nossa vida consagrada a Ti. Como cristãos, nos ensina a cada vez estarmos mais dedicados a espalharmos a Tua palavra, estarmos cada vez mais dedicados a fazermos discípulos e a mostrarmos o quão maravilhoso é ter Cristo. Como não cristãos, nos ensina a ouvirmos o chamado, assim como Abraão ouviu, nos mostra o caminho difícil que precisa ser trilhado e a necessidade de sacrificarmos tudo aquilo que nós amamos da nossa carne, para que, enfim, nós possamos ter a maior promessa que uma pessoa pode ter, Cristo. Ensina-nos, Deus, a nos contentarmos com muito e a nos contentarmos com pouco. Ensina-nos a nos sacrificarmos com coisas simples e até a extremidade de nos sacrificarmos com a própria vida para pregarmos o Evangelho. Nós queremos ser adoradores cada vez mais dedicados a Ti, adoradores verdadeiros, Pai. Não pessoas que adoram com sacrifícios, mas pessoas que adoram com a obediência. Um coração que Te segue, um coração que está disposto a abrir mão de tudo em prol de honrar e glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, Pai, a cumprirmos a nossa fidelidade, glorificar a Deus e nos alegrarmos em Ti, Deus. Te pedimos isso em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.